Eu quero tirar a dúvida de vocês de sal grosso de uma vez. Como usar? Quando não usar? Como complementar? Por que funciona? Por que não funciona? Tá bom? Das minhas cartas dos cristais, é um oráculo maravilhoso dos cristais. Vou fazer uma leitura para vocês e vou ativar essa energia para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos chegando, gente. Olha só, o que acontece? Vocês podem colocar aí as perguntas de vocês, que eu vou vendo aqui, tá? Eu tô acompanhando aqui pelo meu Instagram, esse vídeo, tá? Vou até colocar aqui pra vocês, ó. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tá vendo? E aí a gente vai se falando aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vejo aqui e aí eu vou respondendo, tá bom? Esse horário aqui é mais ou menos um horário que eu tô sozinha por aqui, né? E aí eu resolvi aprontar e resolvi conversar com vocês, tá bom? Então a gente vai fazendo assim. O que acontece com o sal grosso, né? Vamos falar das defesas energéticas simples. Quando eu falo em me defender, em fazer uma defesa energética ou um banho, me fazer um detox energético, eu tô falando o quê? Eu tô falando de magia natural. O sal grosso funciona? Ele funciona sim, mas como qualquer elemento na natureza, ele tem as propriedades e as especificidades magísticas dele, as especificidades energéticas dele. O sal grosso, ele é um elemento para ser manipulado. Se você vai manipular um elemento e você não conhece as propriedades dele, você não sabe como que ele atua, aí a gente volta para aquele ditado que fala assim, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, quer dizer, se de repente você pode acertar e de repente você pode errar. Como você usar então de maneira segura? É conhecendo então o elemento, como que ele age, até onde ele consegue agir, qual tipo de problema esse elemento ele consegue resolver quando eu tomo um banho com ele, né? No caso a gente está falando de sal grosso, mas é qualquer elemento quando você toma um banho com ele, qual tipo de questão ele consegue resolver para eu limpar minha casa energeticamente. Ele resolve questões energéticas, mas até que nível, né? Ele atua dentro de qual dimensão, tá bom? Então vamos lá. Bom, falem comigo, tá? Eu tô olhando aqui vocês, eu tô acompanhando aqui do Instagram, então vou até fechar as outras janelas para ver se a internet fica bem legal pra gente poder se falar e tirar as dúvidas de todo mundo, tá bom? Vamos lá, o que acontece então com o sal grosso? Eu vou começar a falar pelo banho, que é o que mais gera dúvida nas pessoas, principalmente num momento como esse, que a gente está vivendo aí muito da luz do Arcanjo Miguel nesse momento, que é o arcanjo da superação, não é verdade? A gente está vivendo um momento que o planeta, todos nós, de alguma forma precisamos superar os nossos obstáculos dentro da nossa esfera pessoal, às vezes dentro da nossa casa, da nossa família, das nossas questões financeiras, das nossas questões profissionais e das questões sociais. Vai crescendo em escala, né? E aí a gente se liga, às vezes você liga a televisão e você vê lá uma notícia muito triste, você já é sensível, às vezes aquele médium que a gente fala de médium esponja, né? Que a pessoa, você passa perto da pessoa, pronto, você já arranca todos os pesos da pessoa, vem para suas costas, né? E às vezes isso acontece nesse momento que a gente está vivendo, como a gente não está tendo muita interação com pessoas, a gente acaba pegando esses pesos energéticos através das redes sociais, sim, através de uma conversa que você tem no Messenger, através de um site que às vezes você clica lá e a egrégora daquele site, ela emite uma frequência, ela emite uma vibração, que de repente pode ser uma frequência baixa, uma vibração baixa, e a hora que você se abre para aquela egrégora,
entra numa conversa, num Messenger ou em qualquer outra rede social, a gente não entende, a gente pensa que é porque a pessoa não está dentro da nossa casa, então eu não estou sofrendo interferência energética da pessoa. Isso é um engano, porque energia não tem espaço-tempo. Vou falar de novo, energia não tem espaço-tempo. A minha energia está envolvendo vocês agora. Assim como eu estou recebendo energia de vocês aqui, nós estamos trocando energia nesse momento. E quando a gente fala de manipulação energética, vulgo magia, a gente está falando de manipulação energética, de manipulação. Só que quando eu falo do sal, então, eu falo, Suzy, mas onde que o sal entra nisso? Você tá sentindo, às vezes, chega a sentir no físico, gente. O ombro da gente pesa no físico. Sabe aquele cansaço? Você começa a sentir um cansaço que você não sabe de onde vem. Um desânimo que você não sabe de onde vem. Às vezes você só quer ficar na cama. Ai, só quero deitar, quero que o mundo acabe em cama. Depressiva. Por que eu tô sentindo essas coisas? Cadê aquela minha alegria, aquela minha energia, sabe? Parece que falta energia, falta vitalidade, vontade de ver e acontecer e viver e fazer as coisas, sabe? Tudo esse tipo de coisa pode ser, tá? Normalmente sintomas das frequências energéticas que você misturou muito com a energia de outras pessoas e ficou carregada, né? Você se sobrecarregou, né? E isso pode acontecer pessoalmente ou pode acontecer, então, à distância, online, que muitas relações estão acontecendo muito assim dessa forma hoje, né? Aí assim, ou sei lá, você fala, nossa, tá alguma coisa que não, você detecta, não tô bem, preciso fazer um banho para me descarregar essa energia pesada. É real, gente, dói às vezes as costas, dói o corpo, às vezes dá uma dorzinha de cabeça, uma fadiga. Você fala depressão? Não, não sou depressiva, é preguição, brincando, né? Não é preguiça. Não é preguiça, você até fala, nossa, por que eu tô tão preguiçosa? E não é, e às vezes a pessoa não percebe que ela simplesmente está sobrecarregada energeticamente, precisa de uma limpeza, né? Então é assim, é como um passe. Às vezes quem é religioso vai lá na igreja, seja evangélica, seja católica, ela recebe um passe, mesmo que ela não saiba, ela sai de lá renovada, por isso que ela tem que ir toda semana, não perde o culto, né? Às vezes ela vai tomar o passe lá no centro espiritualista, centro espírita, né? Na mesa branca, né? Às vezes ela vai tomar um passe, às vezes num atendimento energético como esses que nós fazemos também, que o passe é uma coisa muito simples. E você mesmo pode se dar esse passe com os elementos na sua casa, tirando as energias que estão te sobrecarregando e repondo energias saudáveis. E eu vou ensinar você a fazer isso de uma maneira muito simples. Tem muitas formas de fazer, mas a gente vai falar no banho do sal grosso como que isso funciona e como que você pode fazer então, tá? Então, tudo isso que eu falei pra vocês são sintomas, sim, que precisa descarregar energeticamente. Eu tô falando de energia. Quando é questão energética, esses elementos, eles funcionam, tá? Como que eu faço então o banho de sal grosso, Suzy? É simples, tá? Você vai tomar o seu banho, se higienizar normalmente e no final do banho você pode colocar lá, né, uma bacia de água, um balde, o que for mais fácil para você, né? Você coloca lá aquela água limpa e aí você pega uns punhadinhos de sal, né? Tem gente que fala assim, são 7 punhadinhos, né? A quantia não vai fazer uma grande diferença, tá? Assim, 7 punhadinhos você pode colocar com as mãos mesmo. 7 punhadinhos de sal pode ser? Sim, é um número cabalístico, só vai trazer mais energia, espiritualidade, limpeza para o seu banho, tá? Mas não necessariamente precisa ser. O importante é a sua intenção naquele momento. Uma coisa que eu sempre falo também, quando você vai fazer, quando você tem essa intenção de fazer algum processo desse tipo, é muito legal antes de você acender a sua velinha branca para o seu anjo da guarda, pedir a proteção dele, o amparo e o direcionamento, para que você realmente alcance com eficiência, você tem eficiência naquele processo que você quer fazer para você, tá? É muito legal fazer isso. E aí, assim,
Você vai tomar o seu banho, tudo, você pega, põe lá o 7 punhos. Conforme você vai pondo sal na água, você vai mentalizando, né? Que aquele elemento, então, misturado à água ali, que é a hora que você jogar ele sobre o seu corpo, que ele vai, então, retirando, descarregando todos os excessos energéticos. Todos os excessos energéticos, todos os miasmas, todas as energias densas, né? Todos os cordões energéticos que se grudaram a você sem que você percebesse, que estão sugando a sua energia. Que ele vai limpando, vai te descarregando, vai purificando, limpando a sua aura, limpando você. Você vai mentalizando, é a hora que você está programando, é a hora que você está fazendo a magia, a manipulação daquela energia, daquele elemento. Porque o sal como elemento, ele é extremamente limpador. E é aí que está o perigo. A gente já chega lá. Você vai jogar, nunca você vai jogar o sal na sua cabeça, um banho de sal, jamais. Você pode ir jogando aos poucos, mesmo com as próprias mãos, do jeito que você for achar mais confortável, vai jogando no seu corpo aquela água e vai sentindo assim, descendo pelo ralo, todo aquele peso das suas costas, vai limpando, vai tirando, vai jogando e gente, funciona. As energias densas que estiverem ali impregnados no seu campo energético, que a gente chama aura, que é o seu campo mento-eletromagnético, tudo que tiver vai embora junto com aquela água, tá bom? Você vai mentalizando, que tá limpando. É muito eficiente, mas qual que é o problema desse processo? O sal, como elemento, a função dele, no astral, ele se abre como um ácido. É um elemento extremamente ácido. Ele sai arrancando tudo. Só que ele arranca não só as partes ruins e nocivas. Ele faz buraco nas suas auras. Ele faz buraco. Quem é vidente vê. Deixa buraco, ele sai arrancando, só que ele é muito ácido, ele é muito, é como se você pegasse aquelas sodas cáusticas, sabe, soda cáustica, e passasse na sua aura, vai sair, sabe quando a gente passava antigamente, na minha época, né, quando eu era mocinha, era muito comum, né, a minha mãe chegou a me ensinar a limpar as pecinhas do fogão, algumas panelas que às vezes ficava aquela sujeira mais incrustada ali, a gente passava um pouquinho de soda cáustica, não é? Saía a sujeira? Saía, né, gente? Mas saía junto um pouquinho do alumínio também, né? Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Eu sinto todos esses sintomas. É isso aí, Jamila. Isso daí, sintomas energéticos. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais para sintomas mais profundos. Mas sintomas energéticos, isso é muito comum, tá? A Denise, pode tomar banho de sal grosso todos os dias? Não, pelo amor de Deus, não faça isso, Denise, já você vai entender por quê, tá bom? Já tô entrando nesse assunto. Nossa, eu também sinto isso, a Dai Mendes, é isso aí, Dai, tamo junto. Tem muitas pessoas que sentem essas coisas, existem muito fundamento, várias coisas que podem ser, uma delas são esses pesos. Se você fizer o banho e resolver, era porque era a sua energia. Se não resolver, porque são coisas mais profundas que você vai precisar de uma ajuda, de uma pessoa, de um terapeuta, uma pessoa mais experiente. Às vezes a pessoa vai na igreja, resolve, a pessoa vai no centro, resolve, ou passa com um terapeuta. Tem coisas mais profundas que precisam. Mas se você fizer o banho e resolver e sentir melhor, você já sabe que era isso. Você já tem como diagnosticar, falar, ufa, nossa, então é isso. Quando eu estiver sentindo, de vez em quando eu vou fazer isso. Todo dia não. No final do dia eu fico tão triste. Por que eu não consigo fazer as coisas? A gente vai chegar lá, tá, Dai? Vamos lá, então. Beleza. O que eu tava falando, então, do sal como elemento mágico, né?
É um elemento, você tá fazendo uma manipulação energética ali, é magia natural, gente, tá? Você tá manipulando a contraparte astral do sal. Não é o sal no físico que está agindo em você, é a aura do sal que tem essa qualidade. Estão entendendo? É isso. Você está usando a aura do elemento quando você faz um banho com ele. E a propriedade da aura do sal, o sal é um cristal, né? Os cristais, eles furam, eles perfuram, né? Eles têm essa energia laser, né? Só que o sal grosso, ele tem a propriedade de puxar, arrancar e agir como se fosse, então, uma verdadeira soda cáustica na nossa aura, tá? Bom, Suzy, beleza, mas e aí, eu faço o quê? Se você ficar com a aura com um buraco por aí, você vai ficar mais sensível a ataques energéticos e espirituais também. O que a gente faz nesse caso? Olha só, gente, eu conheço pessoas que não podem tomar banho de sal grosso, assim, do jeito que eu tô falando pra vocês. Porque faz um estrago tão grande na aura que a pessoa sai passando mal do banho, tá? Por quê? Porque leva muito a energia dela também, não leva só as coisas ruins, tá? Esse é o erro que as pessoas cometem ao usar o sal, tanto nos banhos quanto nas limpezas das suas casas. Isso ninguém fala pra você, mas eu vou contar pra vocês, tá bom? A gente tá aqui pra isso, é pra desmistificar esse negócio de magia. Eu quero desmistificar, né? Tem coisas nos processos de magia que são fechadas mesmo, que só quem vai estudar e participar daquele grupo que tem acesso. Mas esse tipo de informação, gente, é aberta, isso aqui é utilidade pública, todo mundo tinha que saber disso, tá bom? Bom, vamos lá. Eu já vou falar, tá, Juliana? Já vou falar sobre como limpar a casa com sal de forma segura, tá bom? Vamos terminar a parte do banho. Como é que eu faço? Bom, o sal, o banho de sal grosso, então ele é só a primeira parte, é a parte da limpeza. Depois você vem com um banho de rosas. Pega lá as pétalas de rosas amarelas, pode ser branca com amarela e vermelha. O principal que eu uso é a amarela, né? A branca ela é um coringa, né? Ela é o rei do matiz é a luz branca, porque no branco, na luz branca, você tem todas as outras luzes, não é verdade? Quem entende de colorimetria sabe disso, que no branco, não na cor, né, aqui, mas na luz branca, você tem todas as outras luzes. O branco, a luz branca, ela é o senhor do prisma, né? Então, assim, a rosa branca, ela traz, claro, essa harmonia como um todo, a paz, né? A proteção espiritual. Então, você pode pegar e fazer um segundo banho em cima daquele, porque aquilo que o sal grosso ele tinha que fazer para você no seu banho, ele já fez. Você pode se enxaguar, já tá feito, já tá ali, a sua aura já arrancou até mais do que devia, tá? De questões energéticas, eu não tô falando de espíritos, tô falando de energia. Nesse momento, o que você faz? Você vai ter ali uma segunda bacia, ali que você vai jogar ali as suas pétalas de rosas, amarela, branca. A amarela traz muita energia, associa a cor ao chakra, né? O amarelo a gente tem aqui o nosso plexo solar, puxa, me lembra de sol me lembra do quê? Puxa, vida, é vitalidade, sabe aquele dia que você amanhece assim, você olha assim, vê aquele sol amarelo bonito, você já tem vontade de sair pra vida, não é essa a ligação? Você vai fazendo essas ligações na sua cabeça e você vai começando a entender como que os elementos funcionam nos processos mágicos, tá? Então tá, você pegou aquelas pétalas de rosa, colocou na água e você tá ali, você tá dando a sua determinação da mesma forma que você fez com o sal, que a aura daquela pétala, a energia dela, ela vai se misturar ali na água, que a água é o elemento principal que a gente tem
de carrear outros elementos, né? Quem estuda aromaterapia, fitoterapia sabe disso. Por isso que tudo a gente enfia água no meio, porque a água ela amalgama todos os outros elementos e consegue trazer pra gente que a nossa constituição aí é uns 80% de água, então existe essa sincronia nessas frequências como elemento, então ela consegue trazer para o nosso corpo esse elemento. Então você tá lá misturando as pétalas e ali você tá imantando aquilo com a sua com a sua intenção, o seu desejo de que a sua aura seja restabelecida, reenergizada, refeita, reajustada, que aquelas energias te fortaleçam, que todos aqueles buracos que possam ter ficado sejam então refeitos. E aí você vai visualizando na sua cabeça, Suzy, mas eu não sei como que é uma aura, né? Não importa, você imagina como se fosse um círculo de energia em volta de você, ficando forte, parrudo, e aí você vai tomando. Quem não gosta dos pedacinhos da flor, das pétalas, pode coar. Eu não gosto, eu jogo com pétala e tudo, ainda fico passando as pétalas no corpo e fico ali naquela magia, né? Mas é pessoal, se quiser pode coar, depois de você ficar ali uns 3 minutinhos, né? Jogando aquela intenção, é a hora da manipulação energética. E aí sim, você toma aquele banho de rosas por cima do banho de sal grosso. Então o sal grosso veio e limpou, ele fez a sua limpeza energética, só que ele deixou ali uns buraquinhos, ele levou junto, sabe, levou uns pedaços de você embora. Aí você vem e repõe, reconstitui a sua aura com esse banho de rosas. Suzy, eu posso usar outro elemento? Tem que ser necessariamente rosas? Se você conhecer de elementos, você pode usar centenas de elementos diferentes. Só que você tem que entender qual a função, a especificidade daquele elemento como elemento mágico. Qual é a função dele? Você conhece? Se você conhece de fato, você sabe o que ele faz, você pode substituir sim. E faça os seus testes, tá bom? Vamos lá, ver se tem mais perguntinha. Essências de rosas. Pode substituir rosas? Não, tá? Não substitui, tá, Denise? Você pode, seria legal você colocar junto, tá? Mas em matéria de ectoplasma, a rosa, ela tem muito ectoplasma. Das flores, é a que mais tem ectoplasma é a rosa. Por isso que você vê muitos mestres espirituais, a rosa e o crisântemo. O crisântemo tem muito ectoplasma. Muito ectoplasma, inclusive o ectoplasma do crisântemo ele é específico para refazer os nossos corpos sutis. Por isso que você vê muito ele nos cemitérios. Por isso que as coroas de flores são feitas de crisântemo. Ele é associado à morte, né? Mas coitado, ele é associado à morte de forma injusta, porque na verdade ele é o que dá condição de ser refeito no outro plano o espírito da pessoa, né? Que às vezes desencarnou numa situação com coisas, deformações, né? No lado de lá a pessoa sai deformada, faltando algumas partes, então ele recompõe, tá? Então a rosa e o crisântemo são duas flores que vocês podem usar e abusar porque tem muito ectoplasma. O que é ectoplasma? É energia. E energia é tudo é feito de energia, né? A física quântica já provou isso, que nós somos energia, né? Você vai abrindo, a célula vai abrindo, quando você chegar lá não tem mais aonde dividir, né? Agora eu esqueci, né, os termos científicos, mas você não tem mais como dividir. Depois dos átomos, você chega lá, o que tem? Energia. Nós somos feitos de energia, tá bom? Então, e tudo que existe tem energia. Essa é a linguagem do universo. Então, se você sabe manipular a energia, você sabe transformar a sua realidade. Porque tudo é a energia manifestada de forma mais ou menos densa, tá bom? Vamos lá.
Qual é a frequência em que podemos tomar o banho de sal grosso? Uma vez por semana? Pode? Gente, sim, Juliana Ville, pode usar o banho de açúcar também, tá? Eu gosto mais do banho com mel do que de açúcar, tá? O açúcar pode, mas não é o que eu prefiro como elemento, tá? Eu gosto mais do mel e gosto mais das rosas. Você pode misturar coisas, né? Você pode fazer lá aquelas suas misturinhas lá de bruxinha e aí você tomar. Mas na falta da rosa, você pode sim colocar o açúcar, tá bom? Não é igual, faz o teste que você vai depois me falar. Toma com açúcar, depois toma com rosas e volta pra me contar aqui que você vai sentir a diferença, tá bom? Isso é maravilhoso, um banho com mel. Mel de verdade, tá, gente? Mel de verdade. Bom, eu vou responder a pergunta da Denise agora. A Denise está perguntando qual é a frequência em que podemos tomar o banho de sal grosso. Denise, não é legal que você fale assim, coloque na sua agenda, sabe? Assim, hoje é dia do banho de sal grosso. Não é legal. O banho de sal grosso, ele é uma coisa assim, sabe? Quando tá muito pesado, quando tá pegando muito, né? Então, eu diria que uma vez por semana é pouco tempo. Não é legal, tá? Pode passar isso aí, tá bom? Existem outros banhos. O sal grosso, ele é aquele banho power, em último caso, tá bom? Antes de você ir para o sal grosso, você toma de outras ervas, como por exemplo um banho de arruda. Que o banho de arruda não vai fazer esses buracos na sua aura, tá bom? Você vai para outras ervas quentes, ervas que são chamadas de ervas quentes, sempre do pescoço para baixo, né? E aí você pode sempre associar isso que eu ensinei para vocês. Toma da erva quente e depois toma esse gostosinho para repor a sua energia, porque essas ervas elas só limpam, né? Elas não nutrem. Então você limpa e depois você nutre, tá bom? E quando estiver pegando muito, aí você vai pro sal grosso, tá bom? Bom, após o banho podemos nos secar normalmente. Normalmente, no caso do banho de sal grosso, eu dou uma enxaguada, tá? Eu não vou ficar com o corpo cheio de sal, né? Igual eu falei pra vocês. Ele já fez o que ele tinha que fazer, ele é muito forte. Agora, no caso do banho de ervas, né? Você não enxágua, tá? No caso do banho de ervas, você se seca com aquele banho e fica lá tranquilinha, tá bom? A gente fala muito dos banhos de ervas porque é o mais tradicional, mas mais pra frente eu vou ensinar vocês a tomar banho com cristais, né? Como por exemplo aqui, eu sempre vivo cheia de cristais em volta de mim, eu tô aqui com quartzo rosa, isso aqui, né, é um colar de quartzo rosa, uma pedra mesmo, rolada de quartzo rosa, né? Isso aqui, ó, é um colar de fluorita. Esse daqui também é maravilhoso para recompor tecidos, né? Então você tomar um banho com ele também. Futuramente eu vou estar ensinando vocês como usar também esses cristais no banho e fora do banho, tá? Essa magia natural, a manipulação energética natural. Sempre com os cristais assim fáceis de achar, tá? Que a gente tem acesso fácil, tá bom? Então, voltando lá, gente, falando do banho de sal grosso, hoje especificamente, então a gente vai falar do banho de sal grosso, que eu vim para tirar essa dúvida. E depois vocês podem até ir colocando aí outras dúvidas sobre outros banhos, depois eu vou dar uma olhada e a gente faz outro material para vocês. Porque é banho de muita coisa, gente, tá bom? E aí cada um tem uma especificidade, uma função mágica como elemento. Tá bom? Energeticamente, a aura dele faz o quê? Agora vamos falar assim. Eu já falei sobre o sal grosso como elemento. Eu já falei para que ele serve. Agora eu vou falar quando não fazer, né? Então, assim, quando você não fazer um banho de sal grosso. Primeiro você vai tomar o seu banho de sal grosso e você vai ver como você vai se sentir com ele. Porque cada pessoa tem uma composição energética, né? Por que eu tenho a minha assinatura energética pessoal? É o meu endereço pessoal, é a minha frequência energética e não é igual a de ninguém que existiu ou vai existir, eu como ser,
né? Eu posso encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. Eu vou ter sempre aquela frequência, a minha assinatura pessoal energética, assim como cada um de vocês tem. E cada um é original e tem a sua, né? A minha constituição, a minha composição do meu ser, né, tem elementos. E é diferente da composição de vocês. Então, tem pessoas que não estão se sentindo bem, vão tomar banho, que o banho é quase um remédio para a pessoa. Tem pessoa que precisa pôr o pé na terra. Eu conheço pessoas que, se for pro banho, vai ficar mais doente. Por quê? Porque a composição dela não se dá com aquele elemento. Ela ainda não desenvolveu no ser dela, ela não estagiou. As divindades que nutrem ela são divindades que não são tão aquáticas. E já tem pessoa que é aquática pra caramba. Eu sou muito aquática. É uma das composições que eu tenho muito forte em mim. Então, observem em vocês. Façam o banho e você observa se você vai ficar bem com ele, né? Tem gente que não se dá, tá bom? Não façam se não for fazer um banho complementar depois. Porque você vai dar aquela aliviada, mas você vai ficar sensível a ataques energéticos. A sua aura vai ficar com buracos, tá bom? Então não faça, complementem, só se for complementar, tá bom? Bom, vamos falar do sal como elemento para limpar a casa? Como é que usa, como é que dá certo ou por que não dá certo? A cor do sal grosso é o violeta? Não, Denise, o sal ele é translúcido, tá? Ele não tem cor. Então ele tem o branco, né? O branco e o translúcido, ele é um translúcido que ele ainda vai pro branco, às vezes dependendo de como ele forma os cristais dele, né? Ele ainda fica meio branco. O branco, ele é o senhor do prisma. Então, o senhor do prisma no sentido que foi o que eu tava falando pra vocês. Tá falando que tá acabando minha bateria. Me dá um instantinho que eu vou pôr pra carregar. Deixa eu pegar o carregador aqui. Pronto, gente, voltei com o carregador, tô colocando o carregador aqui no celular, porque senão a gente vai ficar sem bateria no meio da nossa live, né? Era pra eu ter deixado já aqui, mas eu tô aprendendo, viu, gente? Eu vou melhorar, prometo. Deixa eu pôr aqui, pronto. Ok, voltamos, né? Ok, travando no início da explicação. Vamos voltar então. Vamos voltar à pergunta. Vamos voltar às perguntas. A chama violeta. Eu tava falando sobre a chama violeta no sal, né? Eu já vou falar sobre os potes de sal grosso nos cômodos da casa. Pode ser bom e pode não ser bom. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, né? Pode ser bom e pode não ser bom, depende de como você fizer. Eu vou ensinar, tá? Vou desmistificar isso daí pra vocês. Eu tava falando o seguinte, que o cristal do sal, ele é branco, certo? Voltou, vocês estão me ouvindo? Só dá pra mim um okzinho se voltou, se agora vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem. Vou colocar aqui, ó, vocês estão aí? Vocês estão aí? Voltou? Tá todo mundo me vendo agora? Ah, beleza então. E diz que travou no meio da explicação, então eu vou explicar novamente, tá? O branco, nós temos algumas cores que são coringas, né? Inclusive essas cores coringas é um princípio da arcanjoterapia, magia com arcanjo, mas funciona em geral nas magias, tá? Por quê? Porque o branco, a luz branca, ela é o senhor do prisma. Quem estuda colorimetria sabe que, até os cabeleireiros, né, estudam colorimetria, né, sabem que no branco, na luz branca, não na cor, mas na luz branca, existe um arco-íris, existem todo o prisma, toda a paleta de cores, junta tudo, sai a luz branca. Então você pode acessar sim uma chama violeta a partir de um elemento branco, ele é um coringa. O preto não é cor, o preto ele é ausência de luz nas luzes. Portanto, um elemento preto ele não é mau,
Eu posso, gente, eu como maga que sou, né? Vamos supor, eu não faço magia negra, eu destruo magia negra. Eu destruo mesmo, entendeu? Eu não faço. Então, assim, eu posso usar uma vela branca, um mago, um feiticeiro, alguém que conheça de elementos, ele pode usar uma vela branca para fazer o bem, e ele pode usar uma vela branca, que é o mesmo elemento, para destruir a vida de uma pessoa, porque o elemento, ele é neutro. Não importa se a vela é branca ou se a vela é preta, que infelizmente a maioria já associou a isso, mas eu posso usar uma vela preta, um cristal preto, um elemento escuro e salvar a vida de uma pessoa com aquilo. Porque o elemento, ele é neutro, é como uma faca. Eu posso usar uma faca para fazer um alimento para mim, ou eu posso pegar a faca e enfiar no coração do outro. A faca em si tem culpa? É quem manipulou a faca que tem culpa, tá bom? Vamos lá. Então, é isso em relação ao violeta, tá bom? Aí tinha mais umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Ah, tá, vamos falar então sobre como a gente pode limpar a nossa casa com sal grosso. Legal. Teve lá uma visitinha indesejável, você sabe, percebeu que a pessoa, sei lá, às vezes tem aquelas energias, né, o olho gordo, a inveja, alguma coisa que você percebe, a pessoa foi embora e você sentiu, é legal fazer? Sim, ocasionalmente também, né, tipo assim, gente, não é o tipo de coisa que não é legal você fazer sempre, porque a limpeza é muito forte com o sal, então assim, sabe, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, você vai sentindo como é que fica a energia da sua casa. Sim, você pode pegar uns punhadinhos de sal e ir nos cantinhos da sua casa, sabe, nos cantinhos da parede, você joga lá em todos os cantinhos, mentalizando que aquele sal, ele vai recolhendo toda a energia ruim que está na sua casa, a energia que está te prejudicando, você vai colocando nos cantinhos, depois você vai, de novo eu vou falar para vocês, é uma dica que eu dou, antes de fazer esse processo, acende uma velinha branca para o seu anjo da guarda, faz uma prece para ele do seu coração, com as suas palavras, pedindo proteção e direcionamento, para que o melhor seja feito por você, pela sua família, tá bom? Sempre faça isso. E aí você vai, isso mesmo, Juliana, aí você vai, depois que você colocou em todos os cantinhos, você vai lá do canto dos fundos da casa, em direção para o quintal, para a parte externa, você começa a varrer e mentalizando, é pouquinho sal, viu gente? É um punhadinho pequenininho, não é um montão não, é pouquinho, aquilo tem muita energia, tá? E você vai varrendo e vai, né, mentalizando que isso tá acontecendo, que você tá limpando a sua casa. Sim, vai fazer essa parte da limpeza. Porém, eu não ensino só a parte da limpeza. Nenhum processo energético ele está completo se você faz só a limpeza. Quando você vai no médico, deixa eu ver o horário, né, gente? Porque pior que eu nem marquei a hora que a gente começou, mas que a gente não pode passar de 1 hora, né? Mas daqui uns 10 minutinhos a gente encerra. Quando você vai no médico, você chega lá com uma ferida na mão. Primeiro, ele não vai chegar colocando um remédio em cima da sua ferida, não é? Primeiro você vai passar por uma limpeza. Nem é o médico que faz a limpeza normalmente, né? Você tem lá uma enfermeira, você tem lá uma auxiliar que vai tirar aquelas cascas, vai tirar aquela inflamação, vai espremer lá, se você tá com furúnculo, né? Vai espremer, vai tirar o pus, vai tirar a sujeira. É feito primeiro a limpeza. Depois que é feita a limpeza, que eles espremem o furúnculo, ele fala assim, tá tudo bem, agora vai embora pra tua casa? Qual é o hospital, a clínica, o médico que faz isso? Não existe. Não existe isso. Então, assim, o que você vê por aí é muita informação incompleta, que as pessoas ficam fazendo e acabam se prejudicando. Tem pessoas que no final de varrer a casa já tá passando mal, porque junto com a energia negativa da casa, a própria energia dela tá sendo varrida também. Lembra que eu falei como que o sal é? O sal é extremamente absorvedor. O sal, ele é
um ácido no astral. A energia dele se abre como um ácido, né? E não dá para você separar as coisas, a não ser na alta magia. Na magia natural não, você tá ali exposta ao elemento, tá? Então é assim, é pouquinho sal, se você pôr muito, você vai sofrer a influência daquilo. É pouquinho nos cantinhos, é rapidinho, não fica demorando muito. Acende a sua vela, pede proteção, vai rapidinho. Quando chegar lá no final da casa, você pega já aquilo, joga fora, descarta. E depois, né? Depois você tem que vir com uma ação restituidora para fortalecer a sua casa, para defender a sua casa, para restituir, trazer energias positivas para sua casa, né? Tem várias formas de você fazer isso, né? Uma das formas que você pode fazer é, por exemplo, você pode fazer, eu fiz com sal, quero fazer com elementos também. Você pode pegar uma erva, né? Você pode pegar flores, ou você pode simplesmente fazer, por exemplo, a oração do anjo guardião da família. Pedir que as energias da sua casa sejam restituídas, que as defesas energéticas da sua casa sejam levantadas novamente, que a sua casa seja protegida contra todas as energias nocivas que queiram entrar lá, que seja refeita essa energia. Tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês que vai ajudar muito vocês a cuidarem de vocês, da casa de vocês e da família de vocês, com consciência, sabendo o que vocês estão fazendo. A partir de segunda-feira, eu coloquei na minha agenda que vão ser 7 dias seguidos, eu vou fazer 7 lives seguidas às 13 horas da tarde. Aqui vai ser nesse Instagram e também no meu Facebook, tá? Vou ver se eu consigo transmitir ao mesmo tempo das duas plataformas. Vamos ver se eu vou conseguir, tá? Então é assim, vão ser 7 lives, né? Não vão ser lives muito extensas, tá? 7 lives mais rápidas, aonde eu vou falar para vocês a cada dia sobre a luz de um arcanjo. Nós temos 7 arcanjos reguladores, né? Então a gente tem lá o arcanjo da luz amarela, o arcanjo da luz rosa, o arcanjo da luz violeta, o arcanjo da luz vermelha, o arcanjo... vários. Então eu vou falar rapidinho sobre cada um deles e a função específica de cada um deles e qual é o dia da semana de cada um deles. E aí, no dia da semana deles, eu vou ensinar vocês a acender a vela da cor deles e fazer a prece específica para aquilo que você está precisando. Porque, por exemplo, o arcanjo da luz rosa, Raniel, ele trata o quê? Amor. Mas no meu caso, eu sofro muitos ataques energéticos e espirituais. Qual é o arcanjo que você vai usar? É o arcanjo da luz vermelha, o arcanjo Uriel, que chega arrancando tudo, né? Você precisa de proteção, precisa de limpeza e proteção, então eu vou estar falando, tá? Na semana que vem vocês vão estar entendendo um pouquinho melhor sobre isso, já fica aí a dica, tá? Quem puder acompanha, tá? Bom, vamos lá. Me falaram do carvão também, Denise. O carvão também, viu? O carvão também é semelhante. Agora, tem um probleminha com o sal grosso na limpeza da casa que o pessoal não conta pra vocês, tá? Isso daí é um toque que eu vou dar, que é um problema sério. Quando você pega e faz a varredura da casa da forma como eu falei, você não deixou o sal na casa. Você já só passou o sal pela casa, é uma coisa. Tem gente que pega o copinho, coloca o sal e deixa nos cantinhos, deixa atrás da porta. É legal, Suzy? E aí você faz tipo a gente chama de michorninha ali, às vezes coloca até um alho em cima, não é? Faz lá, coloca o sal, coloca o alho em cima, tem alguns outros elementos. É legal? Legal pra caramba. Muito legal. Só tem um problema. Como que aquilo age na sua casa? Aquele copinho de sal, você vai programar, não precisa fazer vários não, um só, pelo amor de Deus, tá? Você pode fazer? Pode, faça, é muito legal. Pode ter na sua casa? Pode ter sempre? Pode, se você observar essas regrinhas que eu tô falando. Por quê? Porque ele vai sugando do ambiente toda a negatividade. Você pode fazer o sal lá, colocar os alhos em cima, ele vai começar a sugar. E quando você fizer, você vai fazer com essa intenção, que este copinho aqui de sal, que ele vá realmente
identificando todas as energias nocivas, todas as impregnações nocivas que possam estar sendo trazidas para dentro da minha casa, entrando na minha casa, que possam estar sendo exteriorizadas das pessoas que estão dentro da minha casa, né? E que ele vá recolhendo para ir purificando a energia do ambiente da minha casa. Pode fazer, para recolher inveja, mal olhada, aí você já pode ir mentalizando tudo aquilo que você acha que a sua casa é atacada, você mentaliza nesse momento. E aí você vai, né, você tá o quê? Você tá programando aquele elemento, isso é magia natural, tá? Você tá programando ele para fazer limpeza, é uma manipulação energética. E aí você põe lá no cantinho. Tem gente que gosta de pôr atrás da porta, mas você pode pôr em outros lugares também. Beleza. Primeiro dia ele tá puxando, segundo dia ele tá puxando, terceiro dia ele tá puxando, ele tá puxando, ele tá puxando. O elemento, quando ele é ativado na função natural dele, ou ele tem um quantum de energia que ele suporta qualquer elemento, né? Nós temos um quantum energético. Olha, eu consigo trabalhar 8 horas por dia. Esses dias eu trabalhei 12 horas, quase morri. Porque a minha energia acabou, a minha energia não comporta, é só 8 horas. Depois eu vou ficar mal. Nós somos assim, os elementos também são. Porque eu tô ativando eles na baixa magia, não no sentido pejorativo, é porque é magia natural. Na alta magia, eu extrapolo isso porque o elemento ele vira só um portal. A energia que tá saindo dali é da divindade, não é do elemento que tá trabalhando. Tá? Mas não é isso que a gente está fazendo quando você faz um copinho de sal grosso. Você está ativando o elemento. E esse elemento, ele tem um quantum energético que ele suporta. Então ele vai absorver o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Gente, isso acontece muito, tá? Chega uma hora que ele vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Ele não tem mais espaço para reter todos aqueles negativismos. E ele vai fazendo assim, ele vai fazendo assim. E no astral chega uma hora que ele não aguenta e ele explode. Aquele copinho de sal. Tudo que ele tinha guardado ali, ele faz assim, ó. Ele não consegue reter mais, volta tudo pro ambiente. Imagina uma bomba de tudo aquilo que ele tinha limpado, tinha trazido. Ele satura, ele não aguenta. Isso acontece. Então, se você fez e você largou lá, esqueceu o que fez, ele atuou por um tempo e depois ele jogou tudo de volta, tá? Então é assim... Ó, fiz uma época e meu céu ficou meio amarelo com o tempo. Ixi, ficou até ficar amarelo? Foi o que aconteceu, Juliana, tá bom? Posso colocar sal grosso em uma taça com alho? Sim, com certeza. Só que aí você tem que fazer isso que eu tô te falando, entendeu? Você deixa lá, não pode deixar... Olha, gente, mais ou menos uns 10 dias no máximo. No máximo, você pensa que não, eles limpam muita coisa. Depois você tem que jogar aquele sal fora, descartar. Pode descartar no lixo comum, tá? Descarta no lixo comum, evita tocar nele, porque a energia tá ali. Descarta no lixo comum, fecha bem e joga no lixo para ninguém mais ter contato com aquilo, né? Para não passar para outra pessoa aquelas energias. E aí você vai e faz outro. Tá bom? Bom, pessoal, esse tipo de ação que a gente está falando aqui, ela é muito boa para poder manter energeticamente você ou a sua casa limpa. Energeticamente. Quando não adianta fazer um banho de sal? Quando não adianta colocar o sal na minha casa? Quando o que você está sofrendo não é ataque energético, né? É ataque espiritual. Nesse caso, gente, não tem erva
e não tem elemento que vai afastar um espírito vingador, um espírito mal intencionado, um espírito sofredor, né? Aí precisa mesmo de alta magia para poder encaminhar, recolher, encaminhar, desligar, ver se é questão kármica, se não é. Então é assim, o que eu indico para vocês? Façam essas coisas e observem se a energia da sua casa vai ficar legal, né? Porque se for um obsessor que estiver lá, se for um sofredor que estiver lá, às vezes eles dão até uma afastadinha assim, porque eles não gostam do cheiro da ruda, por exemplo, né? Eles nem vão ficar muito perto de você, mas depois de 24 horas, né? Vai voltar tudo de novo. Aí você já se liga, fala, opa, não é energético o meu problema é espiritual. Então esse tipo de dica aí da magia natural, ela é boa para energia, né? Então às vezes você está precisando recarregar suas baterias, tá com problemas emocionais, né? Abusa dessas coisas. Eu vou dar várias dicas para vocês, tá? Se não resolveu, fala, puxa, é mais profundo, eu preciso então, o quê? De alguma coisa mais específica para isso, tá bom? É isso aí que eu queria falar para vocês hoje, tá? Foi um prazer estar com vocês, por favor, coloquem mesmo as suas dúvidas, depois eu vou subir esse vídeo, né, nas plataformas e façam seus comentários. Eu adoro ver os comentários de você, adoro ver os joinhas, tá? Adoro essa porque a gente sente que tá trocando mesmo, que é uma relação, que eu não tô aqui falando sozinha. Então, por favor, podem abusar dos comentários lá nas minhas. Ainda não está no meu grupo privado do Facebook, amanhã às 19 horas eu vou fazer uma energização na luz dos arcanjos lá no grupo do Facebook, é o grupo privado. Se você quiser participar, ainda não tá, me manda em qualquer uma das minhas plataformas. Escreve lá, eu quero participar do grupo. Quero participar do grupo privado, Suzy, que aí eu mando o link para você. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês. Eu falei que eu ia fazer uma leitura da carta, mas já não vai dar tempo, viu, gente? A gente deixa, eu fico devendo para vocês uma leitura e eu cumpro as minhas promessas, tá bom? Eu vou fazer mais pra frente a leitura para vocês, tá bom? Então, é isso aí, que as asas dos arcanjos repousem sobre todos nós. Fiquem com Deus, tá? Gratidão pela atenção de vocês.